Leitura em áudios do livro Esther na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular, de Emílio Garofalo Neto, pela Fiel Editora. Capítulo 1. Esther 1. A Vida na Casa da Pérsia. Tudo no mundo é a respeito de sexo, menos o sexo. Sexo é a respeito de poder. Oscar Wilde. Se eu preferia ser temido ou amado? Fácil. Quero que as pessoas tenham medo de mim enquanto me amam. The Office, Michael Scott. Não estamos interessados no bem dos outros. Estamos interessados apenas em poder. Puro poder. 1984, George Orwell. E ninguém tem o mapa da alma da mulher. Entre a serpente e a estrela, Canção de Zé Ramalho. Há apenas duas questões a respeito das quais os seres humanos brigaram ao longo da história. Quanto você me ama? Quem é que manda? Comer, Rezar e Amar, de Elizabeth Gilbert. Assim começa o glorioso livro de Esther. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. O que nos impressiona nos poderosos deste mundo? O que lhe faz sonhar acordado? O que leva você a soltar suspiros doloridos, pensando, se eu pudesse... Qual é a capacidade que, a seu ver, faria com que os próximos anos fossem bem melhores? Será uma melhor situação financeira? É isso que lhe faz sonhar acordado com a mega-sena da virada? O que você faria com dezenas de milhões? Que tipo de problema você acha que essa riqueza resolveria? Quantas vezes você já não falou para si mesmo, como seria bom não me preocupar se vai sobrar dinheiro para pagar os boletos? Ou como seria bom poder ir ao shopping sem checar o saldo? Como seria bom poder comprar aquele carro importado? Mas nem o IPVA dele você daria conta de pagar, não é? É poderio financeiro que faria sua vida melhor? Será a capacidade de entretenimento? Quem sabe o que faça falta mesmo seja a possibilidade de se divertir como parece que os poderosos fazem, ou mesmo como a sua turma faz. Você não sai com a frequência que gostaria. Há tantos restaurantes na cidade que você, pelo jeito, não vai nunca conhecer, ou mesmo meros food trucks que você queria conhecer, mas não dá. São tantos os lugares que você vê nas redes sociais, no Brasil e fora dele. Você vê sua conta bancária, seu tempo escasso, sua saúde em declínio e seu emprego e pensa que talvez daqui a uns anos será possível conhecer um ou dois desses lugares maravilhosos. O resto vai ficar nas fotos mesmo. Ou outras formas de entretenimento. Todo mundo falando dos seriados, dos filmes, dos livros, dos eventos e você não consegue chegar nem perto de acompanhar. Como é que eles conseguem? Parece que justamente quem já tem dinheiro é quem recebe cortesias, convites, prêmios, mimos. Não precisam ficar colocando alerta de preço de passagem no Google, não ficam caçando ofertas nos sites de viagens, não precisam se preocupar com vistos, com mala extraviada, com dificuldade alguma. Há pessoas que parecem viver vidas sem limitações, e você tem suas limitações inúmeras, de saúde, de dinheiro, de tempo e amarrações diversas. Você se sente do lado de fora, vendo a festa da vida pela janela? A vida acontecendo e você do lado de fora. Ou, quem sabe, nem na janela você chegue, apenas da sua rua escute os sons que vêm do palácio. Sim, a vida aqui neste mundo parece tantas vezes uma festa de poder e glória para a qual não fomos convidados, ou pior, até fomos, desde que deixemos de lado algo que a gente não quer deixar, nossa identidade cristã. O livro de Esther começa assim, com uma festa, com poderosos vivendo sem limites, com luxo, com glória, com coisas pelas quais a humanidade anseia, uma festa para a qual não nos chamaram. Não se deixe iludir, entretanto, pois o capítulo 1 de Esther nos mostra que os sonhos de poder e luxo deste mundo são apenas ilusões e facilmente se tornam tirania e vergonha. A vida na casa da Pérsia tem perigos ao coração do povo de Deus. Esther é um livro interessantíssimo e intrigante. É uma das famosas histórias do Antigo Testamento, e se você cresceu numa igreja evangélica, provavelmente você ouviu essa história nas EBFs ou na salinha de escola dominical, assim como a de Daniel na Cova dos Leões, de Ruth ou Davi e Golias. E possivelmente você ouviu coisas meio erradas e a ênfase ser colocada em lugares secundários.
E possivelmente Esther parecia tão espetacular, tão santa e tão o que ela não era de fato. A versão higienizada que vemos nas versões infantis pode ser bem enganosa para que a gente entenda o que é a vida na casa da Pérsia. A real história, entretanto, é bastante útil para o povo de Deus em todo e qualquer lugar. Quando se passa a história? Esse capítulo se passa em Suzã, principal das cidades do grande, glorioso e poderosíssimo Império Persa, que substituiu a Babilônia como superpotência mundial. A Babilônia foi figura central na história da região, sendo inclusive a responsável pelo famoso exílio babilônico do povo de Deus. Mas impérios se levantam e impérios caem. E os poderosos babilônios não duraram muito, não. Foram substituídos pelos persas, e era um baita império. O texto fala de uma extensão vastíssima, da Índia até a Etiópia, 127 províncias. Era a grande superpotência política e militar daquele tempo. Sua extensão seria o equivalente a 2 vezes a Argentina atual. Sua área de domínio principal é o que hoje chamamos de Irã. Pense nisso. Da costa africana, Etiópia até o Paquistão e chegando na Índia. É muita coisa. Os tempos, entretanto, não eram fáceis para os persas, tendo Assuero derrotado uma insurreição de egípcios e rebeliões babilônicas. Quem é esse rei? Assuero é o seu nome. Ele é o mesmo que Xerxes I. Talvez você conheça a história da guerra do Império Persa contra os gregos. Tem a famosa história da Batalha de Termópilas, os portões de fogo com o famigerado Leônidas, os 300 de Esparta e tudo mais. A cronologia vai assim. Dario, pai de Xerxes, tenta uma primeira invasão e fracassa. Depois vem Xerxes, Assuero, e tenta novamente. O livro de Esther começa antes dessa invasão de Xerxes, Esther 1, e segue depois dela, Esther 2-9. E o tal rei que queria dominar a Grécia é esse Assuero da história. A dinastia dos reis persas é repleta de homens poderosos e cheios de ideias de grandeza. Ele era tratado como um deus, sua vontade era absoluta. Essa é a situação do livro. E no que uma história que se passa num império que há muito virou pó pode nos ser útil? O livro de Esther lida com alguns fatores profundamente úteis a nós hoje no Brasil. Uma questão muito importante é acerca de como Deus age. É um livro que mostra como Deus está agindo no dia a dia, mesmo em contextos majoritariamente pagãos, de formas não óbvias aos nossos olhos. Ainda vamos terminar de ler o capítulo, mas ao fazermos, note a ausência de qualquer menção a Deus. Será que isso vai mudar ao longo do livro? Parece ser uma história sem Deus. De forma similar, é a realidade que nós devemos encarar em nosso próprio contexto. Precisamos lidar com a aparente falta de Deus. O Deus que pode abrir o Mar Vermelho e ressuscita Jesus dos mortos não escolhe exercitar esse mesmo tipo de poder com muita frequência em nossa experiência. Deus não aparece na nossa vida das formas explícitas e retumbantes que a gente gostaria. A vida na casa da Pérsia parece muitas vezes estranhamente sem Deus. Mas, como nos lembra David Strain, a presença da ausência não é o mesmo que a ausência da presença. Uma vida no exílio. O livro nos ensina muito sobre a vida em terra hostil. Como assim terra hostil? A gente não vive na China, na Coreia do Norte ou no Afeganistão. Aqui não é a vida na casa da Pérsia. Vivemos em algo diferente do que Esther vivia. Fato, bem diferente. Mas há similaridades bem intrigantes. À medida que avançarmos na história, veremos isso com mais clareza. A vida na casa da Pérsia tem elementos similares à vida na casa secular do Ocidente em que vivemos, uma espécie de era pós-moderna e pós-cristã. Uma era supostamente livre das amarras da superstição religiosa, guiada pela razão e que parou com a tolice infantil de procurar significado para a vida no sobrenatural, uma era secular. Mike Cosper aponta para algo muito perspicaz. Costumamos pensar em Daniel como o principal livro bíblico que mostra como viver no exílio, com lições sobre como o povo de Deus deve viver quando dentro dos impérios deste mundo. E claro, há muito que aprender ali. Entretanto, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados para a Babilônia tendo conhecido a vida em Israel. Eles se lembravam de como era a vida por lá. Eles tinham referência de um tempo em que as coisas haviam sido diferentes. Eles se lembravam da vida na casa de Israel. Esse não é o nosso caso. Nós nascemos em exílio. Nós nunca estivemos na Terra Prometida.
Ouvimos sim histórias de como é a vida por lá. Como será? Mas nós só conhecemos mesmo o mundo em exílio, vivendo dentro da referência de povos pagãos que não amam ao Senhor. Vivemos nesta era secular e a cada dia parece surgir uma nova forma de pensar e agir que desafia abertamente o que a palavra de Deus nos diz. E pior, olhamos a vida deles e parece tão plausível a ideia de uma vida secular que seja plena, livre e feliz, e a gente segue essa religião que tem milhares de anos e, olhando honestamente, parece que nunca estamos plenos, livres, nem felizes. Aqui no exílio parece que a gente nunca está em casa. A vida na casa da Pérsia pode ser dura para quem não quer se tornar persa. Brian Gregory diz algo parecido. A vasta maioria das pessoas hoje em dia verá sua própria experiência em Esther, muito mais do que em muitos dos livros da Bíblia. Um mundo onde eventos e situações não mostram ações óbvias de Deus. Nada fora do ordinário, nada milagroso e nada explicitamente sobrenatural. Na superfície, muitas vezes parece que Deus está ausente ou escondido da vista. Lembre-se que os persas não eram como os assírios e outros povos. Eles eram mais razoáveis. Era comum deixarem reis de suas províncias intocados, caso jurassem lealdade ao império, pagassem seus tributos e não aprontassem. Tinham o que o Mike Cosper chama de um pragmatismo religioso. Eles podiam manter a adoração ao seu Deus original desde que vissem tal Deus como apenas um no grande panteão. Geralmente funcionava bem, a não ser com povos bastante apegados ao monoteísmo. Aliás, nisso há similaridade conosco. O problema que nossa cultura tem conosco não é por crermos no que cremos, per si, mas em não aceitarmos a pluralidade de crenças, a relativização de conceitos, o supermercado de ideias e preferências sobre a vida, sobre o corpo, sobre a sexualidade e a liberdade de escolha em tantas coisas. Cosper diz: secularistas podem tolerar religião desde que ela não faça exigências sobre a felicidade ou o bem-estar de alguém. A era secular traz consigo seus próprios ídolos, e eles são perigosos. Vivemos na sombra dos ídolos que têm o que desejamos, que prometem nos curar se os adorarmos e que sempre desapontam. Entronizamos poder, riqueza e sexualidade e esses deuses nos infligem 1000 traumas por meio de atacar a nossa inadequação. Essa é a realidade. E esse livro nos ajuda a ver como são essas coisas.